Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, vocês de casa e vocês aqui também. Antes da gente começar, eu quero dar só uns recadinhos que do dia 9, sexta próxima, até o dia 14, na quarta-feira de cinzas, não vai ter nenhuma atividade aqui no SEVES devido às festividades de carnaval. Aqui próximo ao SEVES tem blocos, que desfilam aqui, então devido a esse barulho, a esse tumulto, as atividades estão suspensas de 9 a 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. E na quinta-feira, dia 15, retorna normalmente, e também na sexta-feira, dia 16, inicia aqui o curso de passe, que vai ser ministrado pelo Daniel, e começa às 20 horas. Vão ser 4 sextas-feiras, iniciando, sem ser nessa agora, na próxima, dia 16, ok? Então, para a gente poder iniciar bem a nossa noite de hoje, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, desligar a nossa mente da nossa correria do dia. Vamos estar aqui realmente de corpo e alma, recebendo essa energia desse ambiente que a espiritualidade preparou para nós. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Vamos pedir a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que nos auxilie na compreensão da lição de hoje, que nos ajude a colocá-la em prática no nosso dia a dia, que nos fortaleça sempre e que nunca nos abandone. Vamos pedir também por todas as pessoas que deixaram os nomes ali nas caixinhas. Se caso você não deixou o nome, aquela pessoa que você tem especial no seu coração, que a espiritualidade possa ir até a casa dela neste momento, ou até onde ela esteja, levando a paz, levando luz, fortalecendo diante das dificuldades. Nós também, que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, levando essa paz, levando essa luz. Que assim seja. Então hoje, meus irmãos, o tema que eu propus para a gente refletir um pouco é a oração que Jesus nos ensinou. Nós popularmente conhecemos ela como a oração do Pai Nosso. É uma oração fácil, uma oração simples, que nós aprendemos aí há décadas atrás, a maioria de nós aprendeu quando era criança. Mas que como são palavras tão simples, palavras tão fáceis que nós usamos diariamente, é uma oração curta. Às vezes, alguns ensinamentos que estão ali nessa oração acabam passando desapercebido pela gente. Nós às vezes falamos o Pai Nosso assim, sem pensar no que nós realmente estamos falando. E na verdade hoje nós vamos descobrir que dentro dessa oração tão simples que é o Pai Nosso, tem muitos ensinamentos. Tem grandes mensagens por trás de tudo que a gente fala. São realmente reflexões, obrigações que no nosso correria, às vezes na nossa oração, ou até mesmo por desconhecimento mesmo, passa desapercebido por nós. E na verdade o que nós esquecemos é que Jesus encarnou aqui na Terra não foi por acaso. Tudo que Ele fez, tudo que Ele deixou, tem sempre uma grande mensagem por trás. E muitas vezes nós não percebemos. Isso hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa oração que Jesus ensinou pra gente. Mas antes da gente aprofundar nela, eu queria lembrar juntamente com você que já é espírita, que conhece, ou você que não é, que está nos assistindo, ou mesmo que está aqui, que está chegando agora na doutrina espírita, o que a espiritualidade fala pra gente a respeito da oração. Porque vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, então vamos ver o que a espiritualidade fala para a gente sobre ela. Não exatamente sobre o Pai Nosso, mas das orações de um modo geral, das preces de um modo geral. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo, a espiritualidade fala para a gente que cada um
faz a sua oração seguindo os seus modos, as suas convicções. A oração você faz do modo que mais te tocar. Então tem gente que gosta de uma oração simplesinha, tem gente que gosta de uma oração mais comprida, tem gente que gosta daquela oração que ele faz ali naquela hora, com as palavras que a espiritualidade inspira. Tem pessoas que já gostam da oração pronta, que está escrita em algum determinado lugar para ler. Então, a espiritualidade fala para a gente que a forma da oração não é nada, não tem importância. O importante na oração é o pensamento. O que você está pensando no momento que você está fazendo essa prece, fazendo oração, isso sim é importante. Porque o objetivo da prece é elevar o nosso pensamento a Deus, elevar a nossa alma a Deus. É nos conectar para que a gente possa estar em sintonia com a espiritualidade amiga, recebendo essa energia boa que vem, também mandando as nossas vibrações positivas para aquela pessoa, para aquela situação. Então, se a gente não está conectado, se a gente não está realmente sentindo aquilo que nós estamos falando, acaba que a prece vira só repetições de palavras jogadas ao vento, sem nenhum fundamento e você não vai colher os frutos daquela prece que você está falando. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente está fazendo a prece, elevar a nossa alma a Deus. Para fazer a prece, como a espiritualidade nos fala no capítulo 28, não é necessário fórmula, mas tem também as preces que já têm uma forma, um formato pré-estabelecido. Tanto que o capítulo 28 se chama Coletânea de Preces Espíritas, porque já são preces já prontas ali, escritas, que têm o objetivo de auxiliar pessoas que muitas vezes não conseguem formular elas sozinhas, pessoas que preferem realmente as preces que já estão prontas, têm mais facilidade, mas não é uma regra. Pode ser usada ou não, pode ser modificada ou não. Não há diferença nenhuma entre a prece que você faz do seu próprio coração, daquelas palavras que vêm até você naquele momento, ou daquela prece que já está ali pronta em algum livro, em algum lugar que você viu, ok? Mas todas são importantes e todas são muito relevantes quando feitas pelo coração. Tanto são importantes todas as preces, as que nós falamos aleatório que vem no nosso pensamento, quanto as prontas, que o Pai Nosso é realmente uma prece já pronta, uma prece que nós, a maioria de nós já crescemos, nossos pais já sabiam, nossos avós já sabiam, porque vem lá do tempo de Jesus encarnado aqui na Terra. Mas ela é uma prece fantástica. O Pai Nosso, ou a oração dominical, como está escrito lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos, é a prece mais importante que existe. Ela é um símbolo, ela vem em primeiro plano. É a prece das preces, ela é a primeira que aparece quando a espiritualidade vai falar a respeito de preces, de coletâneas de preces já prontas. E aí a gente se pergunta por que será, né, que ela é a melhor de todas as preces? É justamente porque ela veio do nosso querido Jesus, do Espírito mais puro aqui encarnado na Terra, do maior modelo de perfeição que nós tivemos aqui na Terra encarnado. Então, se vem de Jesus, é claro que é maravilhoso, é claro que é uma coisa transcendental, que Jesus, como eu disse, não veio aqui por acaso, ele veio para deixar uma mensagem para a gente. E quando a espiritualidade se refere ao Pai Nosso, ela fala que ele é o mais perfeito modelo de oração, uma verdadeira obra-prima nas suas palavras, na sua simplicidade e no seu tamanho. Dentro do Pai Nosso existe um ato de adoração, um ato de submissão, um pedido às coisas necessárias à nossa vida e o princípio da caridade. Dentro do Pai Nosso, quando nós rezamos, há um comprometimento de um filho para com o Pai. É a verdadeira profissão de fé. Então, gente, o Pai Nosso, ele resume todos os deveres,
todos os nossos deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com os nossos irmãos. E aí é o momento que eu pergunto para você: será que quando a gente reza o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, nós temos noção de que o Pai Nosso é tudo isso? Uma adoração, uma submissão, um pedido às coisas necessárias, todos os deveres de um homem para com Deus, para consigo e para com irmãos? Será que quando nós rezamos nós temos essa noção? Porque vamos pensar, quando a gente reza o Pai Nosso devagar, a gente vai levar aí 30, 40 segundos no máximo. Se for rapidinho ali, 15, 20. Aí olha a sabedoria de Jesus. Olha como essa pessoa era uma pessoa assim esplêndida, um espírito realmente iluminado, que em frases que se leva de 15 segundos se for rapidinho, no máximo 40 se for bem rezado devagar, colocou dentro dessa oração todos os deveres que nós como cristãos temos para com Deus, para com a gente e para com o nosso próximo. Então ele é de uma beleza sublime, uma coisa fundamental, só que muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes sapecamos ali aquele Pai Nosso sem realmente refletir no que está escrito lá nele, o que realmente quer dizer. E a própria espiritualidade fala isso pra gente. Porque ela fala assim, lá no capítulo 28, que em razão da sua simplicidade e da sua brevidade, ou seja, pequena, o sentido profundo, implícito em algumas palavras das quais ela compõe, escapa à maioria das pessoas. E é verdade. Como é uma coisa que nós já aprendemos há muitos anos, quem muitas vezes não rezou um Pai Nosso, e às vezes o pensamento, nós estamos aqui a boca repetindo palavras, e o pensamento às vezes da gente está em outra coisa. E não pode. O ideal é que não aconteça, porque é uma oração fantástica. Fantástica. E falar ela assim da boca para fora, qual é a finalidade? Toda vez que nós rezamos, nós precisamos falar realmente com o coração. E sem contar também aquelas pessoas que muitas vezes acreditam que a oração só tem uma eficácia quando ela é repetida várias vezes. Não estou dizendo que é errado. Deus não falou pra gente que o modo é o que importa para você? Se você acha que repetir orações várias vezes é legal para você, é a sua maneira de fazer a sua prece, beleza. Mas a tendência de quem repete várias vezes uma oração é que nessa repetição o seu pensamento se perca mais. Mas se você consegue repetir ela, está ali realmente conectado e isso faz bem para você, fantástico, não estou dizendo que não pode, ok? Mas então, sabendo que tudo isso que o Evangelho mostra pra gente, que o Pai Nosso significa, todas as coisas que estão ali dentro deles ocultas, a gente vai começar a esmiuçar aqui uma por uma. Então, quando a gente começa, nós falamos Pai Nosso. Eu não falo meu pai, nem seu pai, nem o pai dele. A gente fala Pai Nosso. Ele é o Pai de todos nós. Quando falamos Pai Nosso, estamos entendendo que todos nós somos irmãos e que nós fazemos parte de uma família. Diferente, sim, nas características. Quem tem família grande sabe que cada irmão é de um jeito, cada irmão tem uma personalidade, às vezes tem uma cor, tem um tipo de corpo, tem um jeito de ser. Diferente todos somos, mas somos irmãos. E aí, sendo irmãos, a gente se pergunta: para que tanta intolerância? Para que tanta discriminação? Para que tanto ódio? Quando nós destilamos essa nossa raiva, esse nosso ódio pelo nosso irmão, nós estamos esquecendo que ele também é nosso irmão, filho do mesmo Pai. Eu não estou rezando para Pai Nosso, então eu estou dizendo que todo mundo é meu irmão. Então não tem por que essa intolerância. É claro, eu não preciso amar de paixão, aliás, na verdade precisa, né? Porque a gente só vai evoluir e realmente ser espíritos iluminados quando nós amarmos todos os nossos irmãos como nós mesmos nos amamos. Mas, já que por enquanto não está dando para amar, que eu possa pelo menos respeitar. Respeitar o meu irmão é o mínimo que eu tenho que fazer como cristão,
porque foi isso que Deus quer de mim. É isso que Ele deixou para mim, é meu irmão, Pai Nosso. Não tem porquê ter essas diferenças, um se achar melhor que o outro, todos somos iguais. E sem contar que quando eu estou falando Pai Nosso, eu estou reconhecendo que Deus é a fonte da minha vida. Foi Ele que me criou. Então, eu estou sozinho? Não, porque no mínimo Deus está comigo. E que mínimo, hein? É ter Deus com a gente. Nunca estamos desamparados, nunca estamos sós, porque Deus é meu Pai. E qual Pai bondoso, benevolente que Deus é, não nos socorre. Sempre vai nos socorrer. Então, Pai Nosso, todos nós somos irmãos. Aí nós continuamos. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Veja bem que Mateus, lá no capítulo 6 e versículo 9, ele coloca para a gente: Pai Nosso que estais nos céus. Céus, plural. Por que plural? Significando que Deus não está em um lugar só. Esse céu significa que Deus está em todos os lugares. No nosso universo, multiverso, planetas, estrelas, tem bilhões de universos, aí a ciência já confirmou. Deus está lá, nos céus, mas também está aqui, no nosso espaço, perto de nós, entre tudo do planeta Terra e dentro de nós. Porque se nós somos seus filhos, como nós falamos Pai Nosso, um pedacinho dele tem dentro de nós. Nós não temos características, um pedacinho do nosso Pai biológico? Mesma coisa acontece com Deus. Nosso Pai, temos um pedacinho dele. Então, onde encontrar Deus primeiramente? Dentro de cada um de nós. E Ele está em todos os lugares no universo, que nós não conseguimos ver, mas nós podemos ver Deus em todos os lugares aqui na Terra encarnada. Porque tudo que Deus criou, todas as coisas que Ele fez, que não foi o homem que fez, foi Deus que criou. Já pararam para pensar? Sol, mar, plantas, animais. Nós vemos isso lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E resumidamente a espiritualidade responde: onde tudo que não tem a mão do homem é obra de Deus. Então está aí a explicação, que Deus está no céu e em todas as coisas. E quando dizemos santificado seja o vosso nome, é o momento que nós estamos adorando, que estamos glorificando, que estamos exaltando todas essas maravilhas que Deus fez, inclusive nós. Marcelo, liga para nós, por favor. Nós estamos glorificando, exaltando esse Deus maravilhoso que nos criou, que criou o mundo perfeito, que criou tudo certo. Deus não fez nada de errado. Então nós não temos que exaltar? Temos. Santificado seja. Porque, gente, quem somos nós perto de Deus? A nossa capacidade é tão limitada que nós mal conseguimos entender o que é Deus. Kardec perguntou na primeira questão do Livro dos Espíritos o que é Deus. E às vezes é difícil da gente entender. Nós não temos essa capacidade. Então precisamos sim exaltar o seu nome, mas exaltar de uma forma simples, sem luxo, sem palavras difíceis, sem grandes exaltação. Não precisa disso. Simplesmente santificado seja o vosso nome, já está implícito tudo isso. Nós já estamos exaltando tudo a maravilha que Deus é. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Deus é nosso Pai, Pai de todos nós. Ele está em todas as coisas e em todos os lugares, e Ele é o cara, porque fez todas essas maravilhas que nós conhecemos. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, nós podemos dizer que é um mundo ou um estado de espírito onde só existe amor, paz, justiça, trabalho, caridade.
onde todas as pessoas se ajudam, onde o forte ajuda o que é mais fraco. Um mundo sem orgulho, sem inveja, sem abuso, sem excessos. Quando nós pedimos que venha a nós o vosso reino, nós estamos querendo que esse reino maravilhoso de Deus, sem violência, sem guerra, sem injustiças, venha até nós. Só que esse reino de Deus não vai ser assim, a gente vai dormir hoje com um mundo de guerra e acordar amanhã num mundo de paz. Não é nesse sentido. Venha a nós o vosso reino, é nós trabalhar para que esse reino chegue até nós. É nós que temos que modificar. O reino de Deus, o mundo melhor, vai partir da gente. Se cada um não fizer a sua parte, não vai melhorar. Esse reino de Deus não vai chegar. E como que eu faço esse reino de Deus vir até mim? Me modificando, me transformando, mudando meus hábitos, minhas condutas, refletindo aonde eu posso melhorar, promovendo a minha reforma íntima. É assim que o reino de Deus vem até mim. Depende de mim. Se eu consigo fazer isso, com certeza esse reino vai vir. Não é também de um dia para o outro, mas devagarzinho eu vou caminhando para que esse reino de Deus chegue até mim. Não é de graça que ele vai vir. Então eu preciso rezar, claro, porque a prece nos aproxima de Deus, pedir força, usar o meu livre-arbítrio de forma que eu faça as escolhas corretas, pedir luz ao Pai para que eu possa fazer essas escolhas corretas, usar a minha inteligência e a minha razão que Ele me deu para tentar me transformar a cada dia e ser uma pessoa melhor todos os dias, um pouquinho que seja, uma atitude, uma palavra feia que de repente eu falaria para uma pessoa e agora eu consigo segurar e não falar, eu já estou caminhando. É esse o reino de Deus que precisa chegar até nós. É a gente tentar viver sem ferir as leis divinas que Ele colocou para a gente. Porque muito nós sabemos, nós espíritas sabemos que a maioria das nossas misérias, das mazelas que nós passamos, foi causada por nós mesmos. Então essa reforma íntima dentro de nós é o reino de Deus que está vindo. Se eu me modifico, você se modifica, ele se modifica, devagar a psicosfera vai mudando, o ambiente vai mudando e aí sim esse mundo, esse reino de Deus realmente chegará de forma efetiva. Mas a mudança precisa acontecer primeiro dentro de mim. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando eu estou falando essa palavra, eu quero dizer que eu estou sendo submisso e aceitando a vontade de Deus, aceitando o que Deus quer para mim e de mim, pois Ele é o meu Pai. Eu não falei lá no começo que Pai Nosso, Ele é meu Pai também. Então é claro que Ele quer coisa boa para mim. Só dar um parênteses aqui para pedir desculpa para você que está assistindo aí pela internet, que o vídeo começou de cabeça para baixo, tá ok? Foi aqui um descuido nosso, pedimos desculpa, mas agora está tudo ok, né? Beleza, então. Então voltando, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Só que assim, é interessante que quando a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, normalmente o que a gente pensa? São os acontecimentos fatídicos que acontecem. Um acidente, uma sequela que uma pessoa ficou, uma morte ali de repente, prematura, né? Quem que nunca falou, foi da vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus? É também, mas não é exatamente a sorte. Quando a gente entrega para Deus, nós estamos querendo dizer que é sorte. Subentende que é isso, mas não é exatamente. É correto sim. Foi da vontade do Pai. Foi, mas de uma certa maneira. Porque nós espíritas sabemos que quando acontece um acidente, quando vem um mal, uma doença, uma coisa que nos acomete, uma perda, foi da vontade de Deus? Foi. Porém, essas tragédias, vamos colocar assim, faz parte das provas e expiações da nossa vida, que nós escolhemos para a nossa evolução. E Deus assim permitiu
porque ela seria bom para a gente. Seria bom, interessante a gente passar por essa tribulação para que a gente pudesse evoluir. Então Deus permitiu? Sim, mas nós escolhemos, principalmente por causa das nossas falhas para com as leis divinas. Temos que passar por isso. Então, é a vontade de Deus? É, mas porque nós precisamos. Mas a vontade de Deus não é só isso. Quando eu estou falando que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu, eu estou aceitando o que Deus espera de mim. Acompanhe o raciocínio. Qual que é a vontade de Deus para mim? A minha evolução. A vontade de Deus para a humanidade é a evolução. Tanto que Ele nos dá 1, 2, 10, 20, 100 chances de retornar aqui na Terra ou em outros mundos, seja onde for. Mas a oportunidade de retornar Ele sempre dá, que é as nossas reencarnações. Então Ele quer o que da gente? Que a gente evolua. Para que eu possa evoluir, eu preciso melhorar. Para me melhorar, eu tenho que seguir as suas leis. Não tem como fugir disso. Então, seja feita a sua vontade, eu estou assumindo o compromisso de me submeter às regras de Deus, às suas leis, a andar de acordo com os seus ensinamentos, a fazer o que é necessário para satisfazer a vontade do Pai e não exatamente a minha. Eu preciso depurar o meu espírito, eu preciso me livrar de todas as minhas más inclinações para que seja feita a vontade de Deus para comigo. Senão eu não vou evoluir nunca. Até vou, mas vai demorar. Então, meus irmãos, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós precisamos nos policiar se realmente nós estamos fazendo aquilo que nós estamos pedindo. Jesus nos ensinou. Será que a gente realmente está vivendo? Será que eu realmente estou fazendo o que é necessário para tornar o espírito melhor? Eu estou fazendo a vontade de Deus, que é que eu evoluo? É isso que Deus quer. Precisamos pensar toda vez que nós estamos ali em oração. Aí a gente segue. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dessa frase a gente pode entender que Deus está falando do pão material e do pão espiritual. O material é realmente o alimento que supre as necessidades do nosso corpo físico para se manter vivo e também dos bens materiais que a gente precisa para ter uma vida digna. E isso se dá através do trabalho, que também é uma das leis de Deus. No próprio capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o trabalho é a condição do homem sobre a terra. Então não vai cair do céu. Para que a gente tenha o pão nosso de cada dia, nós rezamos para que Deus nos dê força, saúde, luz, para que a gente possa levantar todos os dias e sair para conquistar o que nós precisamos. Isso sim, Ele nos dá a força e a luz e a nossa prontidão física para fazer, ou pela força braçal, ou pela força intelectual, Deus nos dá. Mas é nós que temos que correr atrás. E outra coisa, lembrando que Deus dá pra gente o necessário para que a gente viva. Eu não posso de forma nenhuma reclamar com Deus ou me lamentar da minha vida porque eu não consigo trocar de carro todo ano, porque eu não consigo um celular, um iPhone de 10 mil reais, porque eu não consigo fazer viagens, porque eu não consigo ter roupas de luxo. Isso é supérfluo. Se você consegue ter, beleza, e tenha. Você merece, se for pelo fruto do seu trabalho, do seu esforço, vai ter, vai ser feliz, vai viver bem no mundo. Mas eu tenho certeza que o básico Deus vai te dar. Porque quando nós falamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é exatamente isso que nós estamos pedindo. Agora, se eu sou uma pessoa que eu só reclamo, se eu sou uma pessoa que eu não estou contente com nada que eu tenho, tem alguma coisa de errado comigo. Eu estou deixando de agradecer a Deus o necessário que Ele me deu e pensando só no supérfluo que eu queria, que eu gostaria. E não é assim que funciona. A gratidão é necessária na nossa vida. Às vezes eu não tenho lá
o filé mignon para comer todo dia, mas o meu arrozinho com feijão, com uma carne moída eu tenho. Olha aí Deus me dando o necessário. Se você pode comer uma coisa melhor, ótimo, e coma, mas se não, o necessário está lá. Se você não tem um carro novo, você pode ter um mais usado. Se você não tem carro, você pode ter uma moto, uma bicicleta, você pode ter as suas pernas para você andar. E não está bom para agradecer a Deus? Porque tem gente que não tem. Então, o necessário, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o necessário para a nossa vida física, cuidar do nosso corpo, e o necessário para a gente viver. Aí é claro que vocês podem me perguntar assim: Elisângela, mas e essas pessoas que vivem em condição de miséria? Essas pessoas de rua, que não têm casa, ou que estão passando por uma dificuldade, ou aquelas pessoas deficientes que não conseguem trabalhar? Nós, como bons espíritas, sabemos, mais uma vez, que isso faz parte das suas provas e expiações. Se a pessoa veio nessa condição, é porque realmente essa condição é a necessária que ela precisa para estar se depurando, para estar parando as suas arestas ali e conseguindo a evolução. Mas mesmo essas pessoas que não têm casa, que não têm a comida no seu prato, a espiritualidade providencia uma alma caridosa, uma instituição, ONGs, que ajudam a pessoa a passar por essa dificuldade. Ou seja, ajuda essa pessoa a ter o necessário. Então, é o necessário que nós temos que pedir a Deus. O que vier além disso é lucro. Por exemplo, a gente passou aí pela pandemia, né, uns anos atrás. Nós vimos que na pandemia nós não precisamos de tanta coisa para viver, de tantas roupas, de tantos sapatos, de tanta coisa. Nós conseguimos viver sem elas. Então, às vezes, nós queremos e sofremos porque não temos coisas que às vezes nem é necessário. Existe uma grande diferença entre o ter e o querer. O que eu preciso ter, eu preciso ter. Mas o que eu quero, normalmente é capricho meu. Não que você não mereça, merece, mas não sofrer porque ele não chega até você. Porque o necessário Deus nos dá. E além do pão material, nós temos também o pão espiritual. Jesus disse para nós: eu sou o pão da vida. Quando ele fala isso, ele nos alerta da necessidade da gente buscar as coisas que vêm do céu. O alimento espiritual para o nosso espírito, que é tão ou mais importante do que o alimento da nossa matéria. Buscar as coisas de Deus. Esse é o nosso bem maior. As coisas que vêm de lá. Então, como que a gente está buscando esse pão material? Estudando, ou livro, ouvindo nos estudos aqui, ouvindo aqui nas palestras, ou indo na sua missa, no seu culto, aonde quer que você queira procurar a Deus. É uma maneira de estar se alimentando espiritualmente. É procurando ser uma pessoa boa, de hábitos bons, ser otimista, ser uma pessoa que pensa positivo, procurar estar sempre em sintonia com os bons espíritos, com a espiritualidade amiga, parar de reclamar. A reclamação leva a gente lá para baixo e não resolve nada na nossa vida. Ao invés de reclamar, agradeça. Assim que nós estamos buscando também o nosso pão espiritual. Procurar estar sempre em equilíbrio com o nosso corpo, com a nossa mente. É claro, a gente falha, tem dia que a gente não está bom, tem dia que a gente cai. Mas se nós compreendemos que tudo passa, nós sabemos que hoje a gente pode não estar bem, amanhã pode não estar bem, mas que isso vai passar e amanhã nós estaremos. Então, sem revolta, sem blasfemar, tudo que acontece na nossa vida é vontade do Pai, como nós falamos, mas nós precisamos trabalhar isso também dentro de nós. Nada é por acaso. Quando nós estudamos, quando nós conhecemos, quando nós buscamos as coisas de Deus, isso impulsiona a nossa evolução moral, a nossa saúde espiritual. Precisamos cuidar da saúde do nosso corpo, mas a saúde espiritual também é fundamental. Porque cada vez que eu estou ferindo uma lei de Deus, cada vez que eu faço mal para o meu irmão, cada vez que eu faço mal para mim, eu estou ferindo o meu corpo físico, eu estou ferindo o meu perispírito, e isso causa grandes atrasos na nossa evolução. Nós temos que pensar nisso.
Aí a gente segue. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por que nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações? Porque nós ofendemos, nós agredimos, nós brigamos, a gente fere, a gente mata, a gente tortura. Já fizemos tudo isso em outras encarnações, ou até nessa. Nós somos falíveis, nós ofendemos as leis divinas quase que direto. Então, esse perdão que nós pedimos para Deus, não é exatamente para Deus em si, porque Deus não se ofende. Deus não tem melindre com Ele. Ele não se ofende, pelo contrário, Ele te dá chance. Ah, você errou? Beleza, recomeça. Errou de novo? Beleza, recomeça. E de novo, recomeça. Então, Deus não se ofende. Esse perdão, perdoar as nossas ofensas, é nos perdoar. É deixar de lado aquilo de errado que nós fizemos ontem e tentar fazer melhor hoje. É não ficar remoendo dentro da gente coisas antigas. Tem gente que perde anos, décadas de vida porque não se perdoa por um ato que fez. Esse perdão que nós temos é no sentido de libertação, de reparação dos nossos erros, mas de começar de novo, nos libertar. Porque fica preso ao passado não leva ninguém a nada. É para nós mesmos, nesse sentido. Aí Deus nos dá essa luz para que a gente possa esquecer, deixar o nosso passado de lado. É claro que arrependendo, expiando e reparando, né? Sabemos da lei de causa e efeito. Mas arrependi, expiei, reparei, tchau, a vida segue, ficou para trás. Eu vou e não peco mais. É isso que eu tenho que buscar quando eu estou pedindo perdão das nossas ofensas. E perdoai aqueles que nos têm ofendido é exatamente isso que ele quer dizer. Perdoai aqueles que nos têm ofendido. É realmente nesse sentido. Trabalhar o perdão dentro de nós. É deixar aí de mimimi, deixar de tanto milindre, de se ofender, tentar deixar de ofender o nosso irmão, procurar ser indulgente, ser benevolente, ser caridoso. O perdão faz parte da caridade. Deixar de tanto rancor, de tanta raiva, de tanto ódio dentro de nós. E perdoar. Porque o nosso irmão, ele é falível, assim como eu. Se ele me ofendeu, se ele fez alguma coisa que eu não gostei, o ideal é que eu nem me ofendesse. Mas já que eu me ofendi, vamos pôr a cabeça no lugar. Será que ele não estava num dia bom? Será que realmente foi isso que ele quis dizer? Eu preciso ter misericórdia para com meu irmão. Como que eu posso querer a misericórdia do Pai se eu não pratico a misericórdia com o meu irmão? Se eu não perdoo? É fácil? Nem sempre. Mas é possível. A gente tem que começar a exercitar. Porque não perdoar o nosso irmão também faz a gente ficar ali estagnado na nossa evolução. É necessário que aconteça. Jesus falou pra gente: reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois você vem a mim. Então eu não vou chegar ao reino do céu sem que eu tenha o perdão dentro de mim. E não basta ter, tem que praticar para comigo e para com o meu semelhante. É isso que Deus quer dizer quando Ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí continuamos: não nos deixeis cair em tentação. Aí, gente, nesse momento nós estamos pedindo a luz de Deus, para que a gente possa realmente resistir às tentações que nós somos bombardeados todos os dias, em todos os momentos. Nós vivemos cercados de coisas que nos chamam a nossa atenção, aos nossos sentidos, aos nossos prazeres, né? Aos excessos, as bebidas, as drogas, as vaidades, o nosso orgulho, o tempo todo. A inveja, a maledicência, é TV, é internet, é o próprio convívio social, às vezes o lazer do trabalho, tanta coisa que nos chama a nos entregar realmente a esses prazeres, a esses exageros ou a reações que nós temos, que faz com que a gente ofenda as leis divinas, que a gente fira. E aí, mais uma vez, nós temos que reparar, nós temos que nos reconciliar para que a gente possa continuar a nossa evolução.
Então, não nos deixes cair em tentação, é realmente pedir luz para que a gente não caia mais nessas armadilhas que estão às nossas voltas. Cada imperfeição que a gente tem é uma brecha que a gente abre para a influência dos maus espíritos ficar perto de nós e nos intuir aí para o caminho do mal, para o caminho que nos afasta de Deus. Então não me deixe cair em tentação, me dá força para que através do meu discernimento eu possa fazer as boas escolhas. Não é fácil, mas é possível. Mas livrai-nos do mal. Aí nós podemos separar em dois tipos de mal. O primeiro é realmente o mal que outra pessoa pode fazer para nós, mas que muitas vezes assumimos esse risco aí no nosso plano reencarnatório, e às vezes também são provas e expiações que precisamos passar. É o mal, mas que nós sabemos, de acordo com a nossa conduta, das coisas que nós fazemos e da maneira que nós vivemos, elas podem ser atenuadas. Às vezes, se eu precisava passar por um evento na minha vida em que eu fosse perder um braço inteiro num acidente, de repente eu posso perder só um dedo, porque a minha prova ou a minha expiação foi atenuada pelos meus exemplos, pelo tipo de vida que eu levo. Então, esse mal, sim, nós podemos pedir para Deus nos livrar, mas é claro que nós fazendo a nossa parte, tem que haver merecimento. Mas também livrar do mal que há dentro de nós, porque o mal do mundo está dentro de nós. É a nossa inveja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso rancor, as nossas reminiscências de quando nós éramos lá primitivos, é que muitas vezes se afloram em determinadas situações e fazem a gente perder a cabeça, faz a gente ter atos que nos arrependemos depois, que faz a gente perder aí uma encarnação às vezes. Então precisamos pedir força para que Deus nos livre desse mal, a resistir a essas situações, a resistir a essa influência. E eu resisto de que forma? Me modificando. Vocês estão percebendo que Deus está mostrando para a gente o caminho, mas tudo isso aqui é nós que temos que fazer? Ninguém vai fazer por nós. É nós que temos que colocar a mão na massa todos os dias e trabalhar pela nossa reforma, pela nossa melhora. Não vai cair do céu. É nós que temos que nos conscientizar. O mal que eu faço pro meu irmão, ele vai chegar até mim também. Então eu preciso resistir, eu preciso dominar essas más inclinações que há dentro de mim. É isso que nós queremos quando nós pedimos a Deus para não nos deixeis cair em tentação e nos livrarmos do mal. As tentações nos levam a erros e os erros nos afastam de Deus. Precisamos de muita luz, de muita força realmente para que a gente não caia nela. E a gente normalmente termina com um amém, ou que assim seja, que nada mais é do que a gente estar entrando em acordo, aceitando tudo aquilo que nós pedimos e também desejando que tudo isso aconteça. Eu quero que isso aconteça porque eu concordo com isso. É assim que nós rezamos a oração do Pai Nosso. É exatamente esse o propósito de Deus, de Jesus, quando Ele nos ensinou essa oração. E olha quanta coisa está ali implícito, embutido ali dentro do Pai Nosso, que muitas vezes, a maioria das vezes, passa desapercebido por nós. É isso que eu proponho para que a gente reflita hoje, nessa noite. Aí pode ter gente que vai falar assim, nossa, nunca mais vou querer rezar o Pai Nosso. Arbítrio é seu, você escolhe. Mas, e aí? Até quando você vai se esconder? Até quando você não vai assumir a sua responsabilidade como filho de Deus, como cristão? O Espiritismo não nos obriga a nada. Ele só mostra para a gente como deve ser. Então, meus irmãos, depois dessa reflexão que a gente fez hoje, de tantos esses significados, de tantas mensagens que a gente viu que está ali por dentro do Pai Nosso, do que Jesus deixou para a gente, com certeza não foi por acaso. Deus nos deixou ela tão simples para mostrar para a gente que para chegar até Deus não tem necessidade de luxo, nem de firula, nem de alegoria. Deus gosta das coisas simples.
A oração pode ser simples se você gostar, mas a sua entrega, a sua intenção no momento em que você está fazendo ela é o que é mais importante para Deus. Eu acredito que a partir de hoje, vocês que estão aqui, você que está nos assistindo e não sabia disso, não vai mais ver o Pai Nosso da mesma forma. Então, meus irmãos, aqui já se encaminhando para a oração final, sabendo das intenções que Cristo queria de nós, sabendo que o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com os nossos irmãos, eu convido a você a elevar o pensamento a Deus e rezar comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.